apoio da Política Nacional Aldir Blanc, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa de Maceió e do Ministério da Cultura do Governo Federal do Brasil, Daniel Silva apresenta Raízes da Cultura. Conhecendo os folguedos alagoanos. O pulsar da alma alagoana entre memórias e brincadeiras. Há momentos na vida em que somos convocados não apenas a olhar, mas a sentir com cada fibra do nosso ser. Este é um desses momentos. Pare, respire, permita que seus sentidos se abram como flores noturnas, pois o que está prestes a tocar não é apenas conhecimento, é um corpo vivo, uma entidade antiga que pulsa nas profundezas da alma alagoana, carregando em seu sangue os segredos de nossa identidade. Quando o sol se despede sobre a Lagoa Mundaú, tingindo o espelho d'água com tons de ouro e rubi, o tempo parece se partir. O mundo respira mais devagar, os silêncios se tornam escuta e memórias dançam na superfície como espíritos ancestrais. Nesse instante em que céu e terra se encontram, compreendemos o que é um rito, um momento único, gravado a ferro e fogo na alma. Em outras palavras, este livro defende que a cultura popular não é apenas entretenimento, mas um ritual sagrado que revela a verdadeira identidade de um povo. Assim também são as manifestações que pulsam nesta terra, lampejos sagrados que brilham por instantes e permanecem vivos como brasas em quem os testemunha. Boas-vindas a uma jornada que não se mede em quilômetros, mas em feridas abertas e corações ressuscitados. Uma aventura sem mapas, guiada por olhos que buscam o extraordinário escondido no corpo do cotidiano. Nestas páginas, você não encontrará expressões culturais. Verá portais que conectam mundos, onde Alagoas se veste de guerra e festa para celebrar o reencontro sangrento e belo entre o humano e o divino. Cada gesto preservado, cada nota guardada, cada bordado é raiz viva que pulsa como um coração coletivo, uma ponte entre tempos, um segredo sagrado que insiste em florescer. Imagine uma terra onde o impossível sangra todos os dias, onde anjos e demônios dançam sob o peso de estrelas antigas, cantando melodias que atravessaram oceanos em porões de navios. Onde guerreiros de fé e sacralidade erguem catedrais em suas cabeças, marchando como exércitos de sonho pelas ruas adormecidas. Onde marinheiros fantasmas navegam em barcas de memória, com o vento de outras eras assombrando suas velas. Onde bois sagrados morrem e ressuscitam ao ritmo de zabumbas que pulsam como o próprio coração da terra. Esta terra existe. Ela pulsa no coração do Nordeste, entre lagoas que espelham o céu e um mar que abraça a costa com a ternura de um amante desesperado. É Alagoas, pequena em seu corpo físico, mas gigante em sua alma antiga, um território onde cada palmo de chão guarda séculos de batalha, e onde cada pessoa é herdeira de uma riqueza que faz do Estado um dos maiores tesouros folclóricos do Brasil. Aqui, a liberdade não é palavra, é dança de resistência que ainda ecoa desde as ruínas de Palmares. Onde rainhas negras desfilam com coroas que brilham mais que o ouro roubado de sua história. Onde mulheres sagradas giram em círculos de poder, irradiando um axé que cura e amaldiçoa. Onde figuras mascaradas emergem das sombras para sussurrar segredos que apenas o coração compreende. E onde mãos calejadas moldam o barro da resistência, pisando terreiros onde o trabalho vira festa e a terra batida ecoa ritmos que nunca silenciam. As manifestações alagoanas não são espetáculo. São cerimônias de magia, rituais onde o tempo se curva para dar passagem ao sonho coletivo. São os momentos em que uma comunidade inteira respira junto, sorri junto, sangra junto,
e descobre que a verdadeira felicidade é uma arma forjada na partilha. Mas o que são, em sua essência, essas expressões que dão alma à nossa jornada? A palavra que usamos, folguedo, embora seja o seu nome, parece pequena para a imensidão que carrega. O termo evoca a leveza da folga, do divertimento, mas trai a gravidade de sua existência. Reduzir esses corpos vivos a folclore seria como confundir uma galáxia com uma estrela solitária. São complexos organismos performáticos que tecem, com maestria ancestral, fios de música, poesia, movimento, ritual e teatralidade, carregando nas cores de suas vestes comentários agudos sobre a vida e a condição humana. Não por acaso, seus guardiões, os mestres e brincantes que protegem a chama sagrada, referem-se a eles com uma intimidade que desarma, usando um código secreto: brincadeira. Este termo, em sua aparente simplicidade, é um disfarce. Ele encapsula a dualidade essencial, a leveza do jogo que se mostra ao mundo e a seriedade profunda de uma batalha pela sobrevivência que se trava nos bastidores. É a palavra-chave que revela a crescente tensão entre a preservação de uma alma viva e sua transformação em um espetáculo comercial. É aqui que encontramos os verdadeiros generais desta guerra pela memória, os mestres e mestras de Alagoas. Eles são bibliotecas vivas que caminham entre nós, carregando em seus gestos e em seu olhar séculos de sabedoria. A voz embargada de um mestre contando a história de seu grupo, a mão firme de uma mestra ensinando os segredos de um traje, são cenas de uma transmissão sagrada. Quando um desses mestres tomba, não parte apenas uma pessoa, queima-se uma biblioteca inteira, um universo de conhecimento que talvez nunca seja recuperado. Cada um desses corpos vivos carrega um poder e uma voz. Alguns falam a língua celestial dos anjos, transformando dezembro em noite de esperança. Outros ecoam com o brado épico dos guerreiros, onde cada apresentação é uma batalha. Há o grito insurgente da liberdade, a voz majestosa de uma realeza que não se curva, o canto rural da terra que alimenta, a prece espiritual que protege, o segredo que se esconde nas sombras e o som telúrico da terra batida que ergue casas de resistência. Mas estes corpos preciosos enfrentam suas próprias intempéries. Alguns sofrem os vendavais gelados da indiferença juvenil. Outros, os cercos silenciosos da modernidade. Há os que navegam as tempestades da globalização e os que combatem as pragas da espetacularização. Uns fogem das perseguições do esquecimento. Outros resistem aos golpes da descaracterização. Há manifestações que veem suas plantações culturais ressecarem, outras que sentem energias negativas perturbarem seus altares, e algumas que lutam contra rachaduras que ameaçam suas fundações. Em meio a essas batalhas, comunidades descobrem forças que não sabiam possuir. Mestres se organizam, grupos se aliam, e a resistência se tece em redes de afeto e teimosia. Por isso, esta jornada é também uma missão. Cada página é um feitiço de proteção. Cada palavra, um escudo contra o esquecimento. Porque as expressões alagoanas não podem morrer. Elas precisam continuar vivas, pulsantes, plantando sementes de magia em corações jovens. Você que segura este livro foi convocado para esta guerra, não por acaso, mas porque sua alma ainda reconhece a magia quando ela se disfarça de simplicidade. Prepare-se para uma travessia por 10 universos distintos, cada um com seus próprios demônios e seus encantos mortais. Prepare-se para ouvir tambores que batem no ritmo do seu próprio coração, pois a festa já começou a tocar e ela espera por você. Folguedos náuticos. O mar que dança na memória. O ar se enche de sal e de ausência.
Das profundezas do tempo, onde o mar guarda seus mortos e seus segredos, ergue-se o som de madeira rangendo e de vozes que o vento nunca esqueceu. Esta não é uma dança de terra firme, é a memória líquida de uma nação, forjada em convéses ensanguentados e em porões de desespero. Ouçam os lamentos da rabeca, navalha sonora que corta a alma. Sintam o balanço cadenciado de uma tripulação fantasma, homens que zarparam para batalhas contra mouros e tempestades e que agora navegam em uma barca de pura lembrança. Aqui, a fé é a única âncora e a saudade é o único porto. Preparem-se para embarcar, pois as velas já foram assombradas pelo tempo e o oceano convoca seus filhos para uma última e eterna travessia. Âncoras ibéricas navegaram até costas alagoanas. As raízes do fandango, da chegança e da marujada são âncoras lançadas em um passado distante, conectando-se com a história da colonização portuguesa. As caravelas não trouxeram apenas mercadorias e homens, mas também um vasto repertório de cantos, danças e rituais. Estes folguedos náuticos, corpos vivos de sal e memória, carregam em sua essência as marcas de uma herança ibérica que, ao encontrar o solo fértil do Novo Mundo, mesclou-se com influências africanas e indígenas. A chegança, considerada por muitos a forma mais completa, tem suas raízes nas mouriscadas peninsulares, representações das lutas entre cristãos e mouros. Transplantadas para o Brasil, essas representações foram adaptadas, e em Alagoas, a chegança se consolidou como um alto que narra as peripécias de uma embarcação. O fandango, por sua vez, é um corpo mais lírico, uma coleção de cantigas que retratam as odisseias marítimas. A marujada surge como uma síntese criativa, um ser eclético que incorpora elementos de diversos folguedos. Esses corpos de água e sal fincaram suas raízes em Alagoas a partir do século XVIII. A transmissão oral, de mestre para discípulo, foi a correnteza que os manteve à tona. O fandango do Pontal da Barra, criado por volta de 1930, é um navio que ainda flutua, um testemunho vivo dessa força que emana do povo do mar. Instrumentos oceânicos ecoam canções dos antigos navegadores. A música é o coração pulsante desses navios de memória. No fandango alagoano, a sonoridade é marcada pela rabeca, sua voz aguda e nostálgica como o lamento do mar, acompanhada pela viola. Na chegança, o estrondo dos pandeiros marca o combate e o silvo dos apitos comanda as evoluções. A marujada eclética pode apresentar uma instrumentação ainda mais variada. Em todos eles, o canto desempenha um papel fundamental, com solistas e o coro de marujos. Você sabia? A instrumentação do fandango alagoano possui uma particularidade fascinante que o distingue. Enquanto em estados como São Paulo o fandango utiliza viola e cuica, o fandango alagoano desenvolveu uma identidade sonora única com a combinação de rabeca e viola. A rabeca, de origem árabe, assume aqui um papel melancólico especial, com sua voz aguda e nostálgica, evocando lamentos de marinheiros perdidos no mar. A dança é o corpo da embarcação a bailar sobre ondas de tempo. Os movimentos frequentemente mimetizam as atividades a bordo. O remar, o puxar das cordas, o balanço do navio. Na chegança, as coreografias podem ser mais elaboradas, com evoluções marciais. No fandango, a dança é mais solta, expressando a emoção crua. A barca cênica, esqueleto de madeira em terra firme, serve como palco. A indumentária é o uniforme de uma tripulação fantasma, com fardas inspiradas na marinha, brancas na chegança, azul marinho no fandango. Capitães da memória constroem embarcações de sonhos. Os mestres são os faróis desta memória. Mestre Vavá, do Pontal da Barra, dedicou sua vida ao fandango. Mestre Berto Cotó marcou época com suas apresentações. São homens do mar que lideram com a experiência forjada na tormenta. A formação dos novos navegantes é uma possessão, uma herança de fantasmas. Crianças absorvem os saberes observando os ensaios. Muitos brincantes são pescadores, o que confere uma autenticidade comovente às suas performances. O artesanato confere materialidade a essas tradições.
A confecção dos trajes e da barca cênica demanda saberes de costura e carpintaria. Cada personagem carrega um simbolismo profundo. O almirante, o capitão de mar e guerra, o mestre piloto, o padre capelão. A marujada, corpo coletivo de marinheiros, representa a força de trabalho e a solidariedade, com o gageiro vigiando o horizonte e os guerreiros defendendo a embarcação. Portos seguros enfrentam tempestades da modernização acelerada. Esses folguedos são âncoras da identidade das comunidades costeiras. Em um mundo globalizado, oferecem um elo vital com as raízes. Mas marés revoltas ameaçam afundar esses navios de memória. Como tufões, as ondas da modernização batem contra os cascos ancestrais. Jovens marinheiros abandonam seus postos, seduzidos por mares virtuais. Em suma, o êxodo das comunidades pesqueiras deixa os portos vazios, onde antes ecoavam as cantigas de trabalho. Mestres navegadores envelhecem em seus faróis solitários. A transmissão oral compete com as sirenes digitais. Instrumentos enferrujam, uniformes desbotam e tempestades financeiras afundam projetos antes mesmo de zarpar. Mas a resistência se organiza. Grupos documentam suas travessias. Parcerias com escolas levam os barcos culturais a novos portos e festivais criam rotas seguras. Frotas resistentes planejam novas rotas para águas futuras. A frota, no entanto, resiste. O Pontal da Barra preserva a tradição do fandango. Comunidades costeiras ainda cultivam a chegança e a marujada. Cada formação desenvolve características regionais específicas. Os grupos se adaptam, participam de festivais, buscam visibilidade. Alguns recebem o reconhecimento como patrimônio vivo. Mas é a paixão da comunidade que verdadeiramente sustenta a tradição. Raízes resilientes. No Pontal da Barra, em Maceió, um grupo de 37 pessoas mantém vivo o fandango. Após a morte do Mestre Pancho durante a pandemia, o grupo ficou inativo até que Mestre Vavá decidiu reativá-lo. "Estamos nessa batalha incansável", afirma ele. Em setembro de 2023, Mestre Vavá recebeu o registro de Patrimônio Vivo de Alagoas. Para ele, o título veio na hora certa porque valoriza o fandango e representa tudo para mim. O futuro desses corpos de água e sal depende de táticas de sobrevivência no presente. Formar novos mestres é uma urgência vital. Documentar os repertórios e as técnicas antes que o silêncio do mar os leve. Enquanto houver mestres dispostos a comandar e comunidades dispostas a embarcar, essas embarcações culturais seguirão navegando, suas raízes profundas, ancorando a identidade e a memória do povo alagoano nos mares do tempo. Pense nisso. Quando toda a memória de uma frota de navegantes precisa caber no casco de uma única barca que insiste em não afundar, seu balanço nas ondas é um sinal de resistência ou a última agonia antes do naufrágio final? Pastoril. A agonia doce de uma estrela ameaçada. A noite se veste de veludo e espera, cúmplice, pelo milagre. Em um palco improvisado, sob a bênção trêmula das lamparinas, um corpo de pura agonia e êxtase se prepara para a dança. Aqui, a batalha não é de espadas, mas de cores e encantos. O azul do manto sagrado e o encarnado da paixão humana se enfrentam. E no centro dessa guerra de beleza, uma estrela guia vacila, mediando a disputa entre o divino e o profano. As vozes femininas sobem aos céus como preces. Os pandeiros marcam o pulso febril da fé que duvida. É uma cerimônia de boas-vindas e de despedida. Uma agonia doce tecida com lantejoulas e sussurros, onde anjos e demônios dançam juntos a valsa frágil da esperança. Caravelas, feridas e sementes de luz. Das brumas de uma Europa medieval,
o corpo do pastoril cruzou o oceano, sangrando a bordo das caravelas. Imagine um fio de ouro sendo tecido através dos séculos. Uma veia que conecta celebrações antigas aos vibrantes terreiros alagoanos. Ele nasceu dos altos, um teatro sacro que ensinava a fé através da arte. E dizem que sua semente mais remota foi plantada em 1223, quando São Francisco de Assis criou o primeiro presépio vivo. No seu cerne, o pastoril é a dramatização da jornada dos pastores a Belém para adorar o menino Jesus, uma narrativa extraída do Evangelho de São Lucas. Essa passagem bíblica, com seu apelo à humildade e à devoção, serviu de base para inúmeras expressões culturais, transformando-se em um alto natalino de profunda significação. Em uma época onde o analfabetismo graçava, a Igreja Católica encontrou nas encenações um veículo poderoso para transmitir os ensinamentos bíblicos, uma semente que encontraria terreno fértil do outro lado do Atlântico. Com o rangido das naus portuguesas, essa semente desembarcou no Brasil Colônia, uma arma de evangelização para os jesuítas, que usavam seus cantos e encenações para fincar raízes em um novo mundo. Essa semente da tradição encontrou aqui uma terra fértil e floresceu com cores próprias. As feridas e os cantos dos povos indígenas e africanos entraram na dança, criando algo novo e vibrante. O que era europeu ganhou o tempero amargo e doce dos trópicos, transformando-se em uma criatura de beleza mestiça. O pastoril emergiu como um evento popular urbano, manifestando-se em duas modalidades principais: a lapinha, mais íntima e religiosa, uma oração dançada na sala de casa, e o pastoril propriamente dito, que abraçou a festa profana, onde o riso e a fé caminham de mãos dadas, como irmãos em um campo de batalha. Sua assinatura visual é a organização em dois cordões rivais: o encarnado, cor da paixão, e o azul, cor do manto da Virgem, uma guerra de encantos que define sua alma. Essa dualidade entre o sagrado e o profano é uma marca da riqueza sincrética da cultura popular brasileira. Historicamente, essa rivalidade era aproveitada para angariar fundos para obras sociais, com a cotação de cada cordão aumentando conforme as doações, uma forma de unir a festa à caridade. A popularidade do pastoril, contudo, sofreu um declínio no final do século XIX, quase desaparecendo no século XX, antes de ressurgir com vigor nas últimas décadas, impulsionado por um renovado interesse pela cultura popular. No solo alagoano, que até 1817 integrava a capitania de Pernambuco, o pastoril desenvolveu traços particulares. A transmissão oral dificulta a identificação precisa dos primeiros mestres, mas a memória coletiva revela a importância vital de lideranças comunitárias, especialmente femininas, na sua preservação ao longo das gerações. Pandeiros cantam, enquanto Diana reina entre pastoras. A zabumba ressoa como um coração gigante, um trovão que dá vida à celebração. A sanfona tece as harmonias, enquanto o pandeiro tilinta, ágil, e o triângulo marca o tempo. Essa orquestra pode incorporar pífano, ganzá ou reco-reco, e até mesmo violão e cavaquinho, provando que este corpo sabe absorver novas vozes sem trair sua alma. O repertório é um tesouro oral, um mosaico de canções que narram a jornada dos pastores, intercaladas por composições dos próprios mestres. As vozes femininas, claras e potentes, sobem aos céus, alternando entre o solo e o coro. As letras vão da narrativa sagrada a temas do cotidiano, amores e até versos de duplo sentido.
A dança flui em círculos e fileiras, com passos simples, mas cheios de uma graça quase fúnebre. Suas raízes mergulham em tradições europeias, como as contradanças, mas se enriquecem com influências afro-brasileiras e indígenas, com seus movimentos mais soltos e sua conexão com a terra. Os trajes brilham, e cada personagem, a camponesa, a borboleta, a cigana, o pastor e o anjo, carrega um simbolismo profundo, conectando o humano ao sagrado em uma mitologia tecida com a fé e a festa do povo. Você sabia? A personagem Diana, que veste as cores azul e encarnado no pastoril, tem origem literária fascinante. Seu nome remete à obra Los Sete Livros de La Diana, 1559, do português Jorge de Montemayor, primeira novela pastoril em língua castelhana que influenciou até Shakespeare. Essa conexão entre literatura erudita e cultura popular mostra como o pastoril absorveu elementos refinados, transformando-os em expressão genuinamente brasileira. Mestras bordam sonhos em veludos de dezembro. As mestras são as generais deste exército de beleza. Dona Marinha, do Estrela do Oriente, dedicou sua vida a este corpo. São mulheres que lideram com a sabedoria forjada na batalha diária. E o conhecimento, este sangue, passa de mãe para filha, de mestra para aprendiz. Elas são a memória viva, a corrente que garante a continuidade das raízes ancestrais. A trajetória de uma mestra geralmente se inicia na infância, como uma simples brincante que, aos pés dos mais velhos, aprende os segredos do folguedo. Os brincantes formam o corpo da festa, uma família estendida onde crianças, jovens e idosos se unem pela paixão. Mãos habilidosas como as de Dona Maria do Carmo, de Marechal Deodoro, costuram sonhos em forma de trajes. O artesanato local usa os recursos da região com uma criatividade que transforma o simples em sublime. A confecção dos trajes envolve um conhecimento profundo dos tecidos e do bordado. As cores vibrantes definem a qual cordão a pastora pertence, enquanto a Diana, mediadora, veste ambas, simbolizando o equilíbrio. Terreiros sagrados enfrentam tempestades da modernidade. O pastoril é o espelho da alma alagoana, um palco de protagonismo feminino e um território de expressão democrática. Contudo, ventos gelados sopram contra seus cordões sagrados. Como flores delicadas expostas à geada, as pastoras sentem o frio da indiferença juvenil. Os smartphones, esses olhos de vidro, hipnotizam o olhar que antes se encantava com o brilho das lantejoulas. Na prática, a melodia dos pandeiros trava uma batalha perdida contra os fones de ouvido que isolam os jovens da cultura comunitária. O financiamento escasso funciona como uma seca prolongada, ressecando as raízes que alimentam os grupos. Trajes caros, instrumentos quebrados e apresentações canceladas cortam o coração das mestras como navalhas. Elas, generais de um exército que deserta, envelhecem sozinhas em terreiros cada vez mais vazios. Mas a resistência se organiza. Associações se formam, projetos de documentação são criados e escolas abrem suas portas para a sabedoria das guardiãs da tradição. A educação patrimonial e a adaptação criativa são estratégias vitais de sobrevivência. Raízes resilientes. Em 2015, a mestra Bertolina Nunes Barbosa, conhecida como Bertu,
foi reconhecida como Patrimônio Vivo de Alagoas por seu trabalho com o Pastoril Mensageiro da Fé. Desde 1994, ela transformou o povoado de Riacho Velho em Marechal Deodoro, ao introduzir o folguedo numa região onde o povo nunca tinha visto um pastoril. Além de ensinar danças e músicas tradicionais, Bertu confecciona os trajes dos cordões, preservando cada detalhe com amor. Seu trabalho exemplifica como uma pessoa pode revitalizar tradições, criando novas raízes culturais. Cordões eternos anunciam próximos natais alagoanos. Aproximadamente 35 grupos ainda mantêm este corpo vivo em Alagoas. Em Maceió, o Estrela do Oriente, o Axé Zumbi e o Menino Jesus ainda pulsam. Em Arapiraca, o Raio do Sol e o Estrela Renascente ainda brilham. Em Marechal Deodoro, o Mensageiros da Fé ainda reza. A vitalidade se manifesta na capacidade de adaptação, mas é a paixão da comunidade que verdadeiramente sustenta a tradição. O futuro deste corpo depende de sementes plantadas hoje, da formação de novos mestres antes que os antigos se calem para sempre. O pastoril não é uma relíquia, mas um patrimônio vivo que pulsa e encanta. Cada apresentação é um ato de resistência cultural. Enquanto houver mestras dispostas a ensinar e comunidades dispostas a celebrar, os pandeiros continuarão soando. As pastoras seguirão girando sob as estrelas alagoanas e as raízes do pastoril garantirão que esta doce melodia continue ecoando no coração cultural de Alagoas. Pense nisso. Quando uma geração que aprendeu a dançar em vídeos de 15 segundos é chamada para a roda, quem terá a paciência de ensinar os passos lentos e sagrados que levam uma vida inteira para serem verdadeiramente aprendidos? Guerreiro alagoano. A catedral de sonhos que marcha para a guerra. Um trovão seco rasga o silêncio. Não vem do céu, mas da terra, do rufar de tambores que anunciam a chegada de um exército de sonho. Esqueçam as batalhas de homens. Esta é uma guerra de deuses, travada nas ruas adormecidas. Estandartes rasgam a noite, e sobre a cabeça dos combatentes, catedrais inteiras de fé e fantasia oscilam, desafiando a gravidade. É uma marcha de reis e palhaços, de embaixadores e generais que não comandam tropas de carne, mas de pura memória. O som da sanfona é o seu hino, o brilho dos espelhos é a sua armadura. Esta é a epopeia de um povo que, para celebrar sua história, veste-se de esplendor e avança em formação de batalha. Forjas populares criaram síntese épica entre folguedos. O guerreiro alagoano não nasceu do acaso. Foi uma criação deliberada, uma resposta à agonia. Sua alma foi forjada em uma alquimia de sobrevivência entre 1927 e 1929. Um novo corpo tomou forma. Um ser magnífico, montado a partir dos fragmentos de outras tradições que talvez já agonizassem. A alma do reisado, com seus cortejos. O sangue marcial da chegança, a delicadeza ferida dos pastoris. E os fantasmas do antigo Alto das Caboclinhas. Cada um desses afluentes culturais, como rios moribundos, desagou sua herança para dar vida a este novo e imponente gigante, genuinamente alagoano. Para compreender sua gênese, é preciso olhar para Alagoas no início do século XX, um período de intensas transformações e forte apego às tradições. O reisado, com sua estrutura de cortejo e personagens nobres, forneceu uma base narrativa crucial. Este corpo novo combina teatro, música e dança em uma celebração épica. É um alto natalino que dramatiza a adoração ao menino Jesus, mas que se recusa a ser apenas religioso, incorporando elementos marciais, lúdicos e sociais. Você sabia?
Você sabia que a inspiração para o épico guerreiro alagoano veio da literatura? A tradição aponta que o folguedo foi uma criação do vendedor de sururu Preto Patrício, do bairro Fernão Velho, em Maceió, que se inspirou no romance Iracema, de José de Alencar. Essa história de origem foi transmitida ao folclorista Theo Brandão por discípulos que se tornaram mestres como Manuel Lourenço e Pedro Mendes, guardando a memória do nascimento deste gigante alagoano. Em cada região alagoana, este guerreiro ganha cicatrizes de suas próprias batalhas, com sotaques únicos. No litoral, o ritmo pode ganhar a cadência das ondas. No agreste, a música seca como o sol. Alguns grupos se armam com mais religiosidade, outros afiam a lâmina da disputa entre as cortes, mas todos mantêm a essência épica que o distingue. Identificar com precisão o pioneirismo dos primeiros mestres é uma tarefa complexa, dada a natureza oral da transmissão, mas a memória coletiva aponta para figuras seminais, como as pesquisadas pela folclorista Josefina Novaes. Arsenais musicais comandam exércitos de catedrais dançantes. A zabumba marca o pulso forte, o coração blindado deste exército. O pandeiro adiciona floreios de combate, enquanto a sanfona entoa melodias de uma nostalgia aguerrida. O triângulo, com seu brilho de lâmina, completa a percussão. A dança é um balé marcial, com formações elaboradas e movimentos precisos. Uma mistura de simplicidade e elegância teatral. As raízes da dança podem ser traçadas nas marcações de influência europeia e na expressividade corporal mais ligada às culturas africanas e indígenas. Os trajes são uma afronta à sobriedade. Tecidos brilhantes, bordados que contam épicos, fitas que sangram cores. E os chapéus? São as torres de cerco desta guerra pela beleza, catedrais que podem pesar até 10 quilos, obras de arte que desafiam a gravidade e o bom senso. Este exército de sonho é composto por um panteão de figuras. O rei e a rainha simbolizam a corte. O mestre e o contramestre são os generais. Os embaixadores funcionam como diplomatas, travando diálogos cantados. Mas são os mateus e os palhaços, com seus rostos pintados, e a inseparável chibata que estala no ar, que quebram a solenidade. Eles são a infantaria do caos, a tropa de choque do riso. Figuras míticas como a lira, a sereia e as estrelas se juntam à batalha, enquanto o índio peri traz a força da terra. A estrutura ritual organiza tudo, desde a marcha de rua até a adoração ao presépio e a despedida. Generais da memória forjam catedrais de papel. Os mestres são os pilares deste exército. Adelino Vieira da Silva, o mestre Adelmo de Atalaia, é lembrado entre os marechais fundadores. Figuras visionárias que não apenas reproduziram, mas criaram, forjando a estrutura, os cantos e as coreografias. O conhecimento, este mapa de guerra, é transmitido oralmente, de mestre para aprendiz. A relação mestre-aprendiz é a espinha dorsal dessa transmissão, onde a memória, seletiva e reconstrutiva, permite que a tradição evolua sem perder sua essência. Mestra Vânia Oliveira é uma das grandes armoreiras desta guerra, patrimônio vivo de Alagoas, cujas mãos transformam materiais simples em artefatos de poder. Suas técnicas, muitas vezes inovadoras, incorporam materiais reciclados, mostrando que a resistência também pode ser ecológica. A confecção dos chapéus é um segredo de guerra, um conhecimento profundo que resulta em peças únicas, torres de defesa que podem chegar a 90 centímetros de altura, um fardo de beleza e fé que só os verdadeiros guerreiros conseguem carregar. Fortalezas culturais resistem aos cercos da indiferença. O guerreiro é o espelho da alma épica de Alagoas. Mais que entretenimento, é uma afirmação de identidade, um brado de guerra contra o esquecimento. As apresentações unem comunidades em uma celebração que é, em si, um ato de resistência. O folguedo é uma escola de valores, ensinando respeito, cooperação e o amor pela cultura que os define. Contudo, estas fortalezas de papel e sonho enfrentam um cerco silencioso. As telas brilhantes capturam a atenção dos jovens soldados, desviando o olhar das catedrais que dançam,
Em termos práticos, as batalhas virtuais, vazias de alma, competem diretamente com a épica real encenada pelos mestres. O cerco financeiro aperta como uma forca, e a desvalorização pela própria sociedade, que por vezes vê o folguedo de forma superficial, também representa um obstáculo doloroso. Mas as fortalezas não se rendem. Associações erguem barricadas de resistência, projetos documentam os segredos de guerra e editais públicos enviam suprimentos esporádicos para manter a chama acesa. Raízes resilientes. O reconhecimento oficial do guerreiro como patrimônio imaterial de Alagoas em 2019 foi uma vitória estratégica. A medida, proposta pela especialista Josefina Novaes, fortaleceu diretamente os grupos em mais de 10 municípios, como Anadia, Atalaia, Pilar e União dos Palmares. Como afirmou a então secretária de Cultura Melina Freitas, o título serve como um motor que alavanca ainda mais a cultura alagoana, facilitando a divulgação e apoio de suas atividades. Tropas sobreviventes planejam próximas campanhas de reconquista. Aproximadamente 15 grupos ainda se mantêm em armas. Maceió concentra vários, e o interior preserva manifestações com as cicatrizes de suas próprias batalhas. Cada tropa desenvolve uma personalidade própria, mas mantém o núcleo que define o corpo do guerreiro. Os grupos se adaptam, participando de festivais e concursos, buscando o reconhecimento que lhes é devido. Mas é a paixão da infantaria, da comunidade, que verdadeiramente sustenta a tradição. O futuro deste exército depende de táticas de guerrilha no presente. Formar novos generais é uma urgência vital. Documentar os cantos de guerra antes que o tempo os apague. Criar um centro de referência, um quartel-general para esta cultura. Garantir recursos permanentes, não apenas o socorro pontual dos editais. Enquanto houver mestres dispostos a comandar e comunidades dispostas a lutar, os tambores do guerreiro continuarão rufando e seus estandartes tremularão, anunciando a beleza e a força indomável de Alagoas. Pense nisso. Se a jornada épica do guerreiro é uma saga contada em 48 partes, mas para caber no tempo de um festival, é preciso esquecer 40 delas. Aquilo que o público aplaude de pé ainda é a grandiosidade da obra ou apenas o trailer bem-sucedido de um filme que nunca será visto? Quilombo, a sombra forte de Palmares. O ar fica denso, pesado com a memória de grilhões rompidos e da terra que bebeu o sangue da liberdade. Dos flancos da serra desce um lamento, o som agudo de pífanos que guardam o segredo das antigas batalhas. Este não é um corpo que dança para a festa. É um corpo que luta para não esquecer. Cada passo é a reconstituição de uma fuga. Cada espada de madeira é a lembrança de uma arma real. Cada rosto pintado é um mapa da resistência. Aqui, a realeza não tem ouro, tem orgulho. A rainha não usa coroa de joias, mas o fardo de um povo. Esta é a cerimônia sombria e poderosa de uma nação que nasceu em guerra e que, para sobreviver, nunca deixou de marchar. Memórias Bantu erguem ranchos de liberdade clandestina. As raízes do Quilombo são um território de guerra acadêmica. De um lado, estudiosos como Pedro Nolasco Maciel e Arthur Ramos defenderam com fervor a linhagem direta. O folguedo seria o próprio fantasma de Palmares, uma memória viva da epopeia de Zumbi. Do outro lado, o mestre Theo Brandão, com a precisão de um legista, apontou a ferida. Os próprios brincantes, em sua maioria, não reconheciam Palmares em seu alto. A palavra quilombo, vinda do Kimbundu Quilombo, era o nome dos acampamentos guerreiros dos Jagas em Angola. Talvez o folguedo tenha bebido em fontes mais antigas, as mouriscadas ibéricas, com seus combates coreografados,
ou os cucumbes afro-brasileiros. Talvez seja um ser híbrido e enigmático. O que sabemos é que o quilombo transcende a dança. Como destaca Roberto Câmara Benjamin, é um auto dramático, com enredo e personagens. Sua estrutura opõe 2 exércitos, e sua presença, antes registrada em toda Alagoas, hoje se resume a um único e heróico reduto, tornando cada apresentação uma batalha contra a extinção. Pífanos ancestrais guardam segredos das antigas batalhas. A banda de pífanos comanda a paisagem sonora. Suas flautas de taboca soltam lamentos agudos, gritos de guerra. As zabumbas trovejam como o coração da terra. As caixas repicam os ritmos marciais. O mestre tira as loas e o coro responde. É um diálogo entre o passado e o presente, a memória e a ação. É um diálogo entre o passado e o presente, a memória e a ação. A dança é o texto da batalha. Formações militares, marchas ritmadas, círculos que se fecham e se abrem. No clímax, as espadas de madeira se cruzam em uma coreografia de fúria contida, um simbolismo puro que fala diretamente ao sangue. Os trajes são os uniformes. Os negros do quilombo em roupas sóbrias, seu rei negro e sua rainha em mantos de uma nobreza improvisada. Os caboclos em cores vibrantes, com penas e adereços. O rei negro, um eco de ganga, zumba e zumbi, personifica a liderança. A rainha adiciona nobreza e vulnerabilidade. Os guerreiros negros são o corpo coletivo da resistência. E o rei caboclo, o antagonista, é uma figura ambígua que por vezes veste trajes europeus, simbolizando a ameaça externa. Últimos guerrilheiros protegem tocaias da transmissão oral. O mestre é uma biblioteca viva, o guardião das loas, das coreografias, dos segredos. Nelson Antônio da Silva de Limoeiro reinou de 1986 a 2020, quando passou o cetro ao filho. Faleceu em 2024, deixando um vácuo no comando. A transmissão é oral, corporal, afetiva. Aprende-se observando, repetindo e incorporando cada gesto. É um saber que se passa de corpo para corpo. Os brincantes dão vida ao drama coletivo. Famílias inteiras participam, criando uma rede de pertencimento. Cada guerreiro carrega a responsabilidade de manter viva a chama. Mas a escassez de jovens interessados, de novos recrutas, é uma ameaça que pode silenciar o último quilombo cênico de Alagoas. Aqui, a cultura opera na iminência da perda. E a morte de um mestre é a queda de um estandarte. Este corpo de guerra depende de mãos habilidosas que criam sua dimensão material. As costureiras e os artesãos que talham as espadas e constroem o rancho. Refúgios culturais mantêm brasas da dignidade acesas. O quilombo funciona como espelho, onde Alagoas enxerga suas raízes afro-brasileiras. Ao encenar a resistência negra, o folguedo mantém viva a memória da luta pela liberdade, afirmando uma identidade e o orgulho de descender de quem não se curvou. Em um contexto de marginalização, manter o quilombo é um ato político. Você sabia? O quilombo de Limoeiro de Anadia é o único grupo deste folguedo ainda existente em Alagoas. Em 2011, representou o município na Serra da Barriga durante as festividades do Dia da Consciência Negra, dividindo-se em 2 grupos para a encenação: o azul, os negros, e o encarnado, os brancos e índios. Nosso folclore estava esquecido e agora, resgatado, estamos divulgando.
declarou na época o prefeito Marlan Ferreira. Contudo, caçadores implacáveis perseguem estes últimos insurgentes, como Capitães do Mato, o desinteresse juvenil e os entretenimentos digitais cercam os refúgios ancestrais. A falta de recursos age como um cerco prolongado que esgota as provisões. E os mestres definham em suas trincheiras solitárias, vendo seus jovens guerreiros abandonarem seus postos. Território livre preserva chamas da última resistência. O cenário é desolador, mas não sem esperança. O Quilombo de Limoeiro de Anadia persiste. Sua participação em eventos, como o Dia da Consciência Negra na Serra da Barriga, é uma prova de vida. A sucessão do mestre Nelson por seu filho mostra a preocupação com a continuidade. E o reconhecimento oficial como patrimônio cultural imaterial, em 2023, funciona como um tratado de paz, uma proteção temporária. Raízes resilientes. Em setembro de 2023, a Assembleia Legislativa de Alagoas aprovou o projeto de lei que reconhece o Quilombo de Limoeiro de Anadia como patrimônio cultural e imaterial do Estado, ligado às festividades de São Sebastião. O folguedo, segundo a proposta, simboliza a Guerra de Palmares e teve início com a chegada dos primeiros escravos negros à região entre o final do século XVIII e início do XIX. Ainda assim, a vitalidade é frágil. A preservação deste corpo de guerra exige ações de urgência, mapear e documentar os últimos redutos, fortalecer as redes de colaboração, apoiar a formação de novos mestres. O futuro do Quilombo depende de uma aliança entre a comunidade, o poder público e a sociedade, para que os ecos de Palmares, reais ou imaginados, sigam inspirando novas gerações a lutar por liberdade. Pense nisso. Quando um único grupo de homens e mulheres em Limoeiro de Anadia tem que carregar nos ombros o peso de toda a memória de Palmares, cada passo de sua dança é um ato de celebração ou o tremor de um gigante exausto prestes a desabar. Samba de Matuto. O coração rústico da Costa dos Corais. A maresia traz o cheiro de rede e de terra batida. O sol se põe e o trabalho cessa, mas o corpo se recusa a descansar. A energia que antes puxava o sustento do mar agora explode em uma roda de pura vida. Aqui, a nobreza está na simplicidade. E a coroa é o chapéu de palha do pescador. O gongo, forjado de um barril, marca o pulso da costa, e o tropé vigoroso dos pés descalços faz a areia tremer em resposta. É um canto rústico, um desabafo em forma de dança, onde o cansaço vira festa e a comunidade se reconhece no suor e no sorriso. Este é o coração matuto que pulsa, um corpo cru, forjado na labuta e batizado no sal. Sementes rurais brotam na Costa dos Corais. O samba de matuto é uma alma genuinamente alagoana, um corpo que nasceu do casamento proibido entre o maracatu e o coco de roda, batizado nas águas da Costa dos Corais e consagrado no axé dos terreiros de Xangô. Segundo o mestre José Maria Tenório Rocha, esta expressão rara incorpora elementos do pastoril, resultando em um ser de identidade única. Acredita-se que seu primeiro choro tenha ecoado na primeira década do século XX, inicialmente como um corpo carnavalesco. Sua prática estava frequentemente associada a momentos de trabalho coletivo, como as puxadas de rede, onde a música aliviava o cansaço. Com o tempo, essa alma festiva absorveu a fé da terra, transformando-se também em um folguedo natalino. Hoje, retorna com mais força ao carnaval, mas as cicatrizes de sua jornada pela fé permanecem.
Sua essência reside na autenticidade de suas raízes rurais e pesqueiras, um corpo que cheira a terra e a sal. Instrumentos simples florescem em harmonia comunitária. A alma sonora deste corpo rústico reside na percussão. O gongo, um tambor grave, fornece a batida profunda. A caixa ou o tarol adicionam repiques ágeis, enquanto o ganzá enriquece a textura. O pandeiro, o triângulo e a zabumba completam a orquestra. O canto, em chamada e resposta, é entoado com vigor, com letras que falam da vida, do trabalho e do imaginário local. A dança é a manifestação visível dessa energia. O tropé, um sapateado vigoroso, marca a terra. Em algumas variantes, a umbigada sobrevive, um gesto ancestral que é convite e desafio. Os trajes, em sua forma mais pura, refletem a simplicidade do cotidiano. Vestidos coloridos para as mulheres, calças e camisas simples para os homens. A estrutura deste exército de alegria tem seus postos de comando: o mestre, o contraguia, o contrabandeira, o zabumbeiro, o ganzaleiro e o baianal. São postos de honra em uma celebração que é, antes de tudo, coletiva. Mestres pescadores cultivam saberes entre marés. Os mestres sambadores são os faróis desta memória. Mestre Tião, em Maragogi, foi um desses gigantes. São guardiões que conhecem os ritmos, as melodias, os segredos. Lideram com a autoridade de quem viveu décadas de marés altas e baixas. A formação de um mestre se dá no calor da roda, na observação atenta e na prática constante. Você sabia? O samba de matuto chegou a Alagoas na primeira década do século XX. Antes de cada apresentação do Samba Brasa do Norte, de Passo do Camaragibe, o mestre acende 3 pontos, 3 velas, para que os orixás permitam o bom andamento do folguedo. Esta oferenda pode ser interpretada como padê de Exu, obrigação que se presta à entidade para que se possa dançar livremente. A formação de novos soldados para esta guerra acontece no calor da roda. Os jovens aprendem com os mais velhos, absorvendo não apenas a técnica, mas o sentimento da brincadeira. A roda é a academia militar, o campo de treinamento, o templo. A estética da simplicidade marca o artesanato. O luxo está na autenticidade. A maior contribuição é a própria criação dos instrumentos, a alquimia que transforma um barril em um tambor. Roças culturais sofrem erosão da modernização desenfreada. O samba de matuto é um poderoso elo de coesão social na Costa Norte. A roda é um espaço democrático onde a comunidade reafirma seu valor e sua singularidade. Mas esta roça cultural está sob ataque. Secas prolongadas causadas pela indiferença ameaçam suas plantações. Como uma praga, a falta de interesse juvenil seca os veios que alimentam este corpo. O êxodo rural deixa os campos culturais abandonados, e a erosão dos costumes, trazida pelos ventos da cidade, age como uma chuva ácida. Mestres envelhecem como árvores solitárias em um campo desmatado. Mas os agricultores desta cultura resistem. Eles replantam as sementes em terrenos baldios, documentam as técnicas e levam as mudas da tradição para escolas e festivais. Colheitas futuras dependem de sementes plantadas hoje. O samba de matuto mantém seus últimos redutos na Costa dos Corais. Grupos em Passo de Camaragibe, São Miguel dos Milagres e Porto de Pedras ainda resistem. Mas é um dos corpos mais vulneráveis, um gigante que cambaleia na beira do esquecimento. Sua sobrevivência depende de uma estratégia de guerra no presente. Raízes resilientes. Em 2014, Alagoas perdeu o mestre Sebastião Amaro dos Santos, conhecido como Tião do Samba, aos 81 anos. Líder do grupo Samba de Matuto Leão da Primavera de Maragogi, ele foi reconhecido como Patrimônio Vivo de Alagoas em 2012. Por mais de 60 anos, preservou este folguedo quase extinto no estado. Segundo seu filho, falar em samba de matuto de Maragogi é falar dele. Hoje, o grupo é liderado pela mestra Zezé, que, com o entusiasmo de quem herda uma batalha, afirma:
temos tudo o que precisamos para fazer o samba acontecer. É preciso formar novos mestres, com urgência. É preciso documentar os repertórios antes que o silêncio os devore. É preciso criar pontes entre a alma rural e as linguagens contemporâneas, sem vender a alma no processo. Enquanto houver mestres dispostos a ensinar e comunidades dispostas a dançar, o gongo continuará a ressoar e as raízes fincadas no encontro entre a terra e o mar garantirão que este farol cultural continue iluminando a costa alagoana. Pense nisso. Como uma roda de samba que nasceu para ser dançada com os pés descalços na areia de São Miguel dos Milagres, pode sobreviver se for levada para dançar no asfalto da capital sob luzes que não são as do luar. Cambindas. O pulso da tradição no couro do tambor. A terra, que antes respondia ao sapateado livre da costa dos corais, agora se cala. O chão se firma, reverente, pois não é mais a alegria do trabalho que o convoca, mas o peso da memória. O baque que se ouve não é o do gongo rústico, é o trovão das zabumbas, o pulso da soberania pela memória viva. Trajes de veludo cortam a noite, arrastando a memória de tradições africanas. Os brincantes marcham em solo estrangeiro, afirmando sua existência sem pedir permissão. Isto é um ato de responsabilidade contínua. Um folguedo inteiro, que se recusa a ser apagado, sustenta o que o antecede pelo poder do tambor. Esta é a noite das cambindas, onde cada passo é afirmação e cada batida é o custo dessa existência. Você sabia? Você sabia que o nome Cambinda é um mapa da diáspora? Ele remete diretamente à região de Cabinda, um enclave angolano, que foi um dos principais pontos de embarque de africanos escravizados para o Brasil no século XVIII. Essa conexão geográfica direta no nome do folguedo é uma marca profunda da origem de seu povo e de sua memória ancestral. Memória e resistência na dança cortejo secularizada. As raízes das cambindas mergulham na dor da diáspora africana. Este folguedo nasceu da memória das cerimônias de coroação dos reis de Congo, um ritual que os africanos escravizados, principalmente de origem bantu, trouxeram em suas almas para o Brasil. Em meio à brutalidade, eles recriaram símbolos de sua dignidade e soberania como uma arma de resistência. As Irmandades de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos foram importantes para a organização inicial desses folguedos. A igreja tolerava, tentando controlar o corpo, sem saber que a alma permanecia livre. Para os africanos e seus descendentes, esses folguedos eram um território de autonomia, um ato de resistência disfarçado de festa. Em Alagoas, essa semente encontrou solo fértil. O corpo das cambindas cresceu, dialogando com maracatu, absorvendo seus ritmos e estrutura. O que era cerimônia transformou-se em um cortejo espetáculo que celebra a herança africana com orgulho e beleza desafiadora. Sua estrutura, em Alagoas, foca na agilidade do cortejo de rua, sendo tecnicamente classificada como uma dança-cortejo carnavalesca, secularizada e sem enredo dramático. Figuras de corte são residuais, com foco no mestre e nos brincantes. Tambores e ritmos. O pulso da tradição secularizada. A música é o sangue desta manifestação. Tambores graves, zabumbas. O termo alfaias é mais comum no maracatu nação. Marcam o baque ancestral. Caixas e taróis adicionam os repiques. E o apito do mestre rege o cortejo. É
uma orquestra percussiva forjada para a celebração e para a memória. Os cantos, em chamada e resposta entre o mestre e o coro, são os decretos da memória, as loas que narram a história da tradição. A dança é a etiqueta desta celebração. O mestre e a dama do passo dançam com gestos majestosos e contidos. Os brincantes, ou baianas, com um vigor coletivo. As formações em cortejo são um desfile de gala e uma manobra de rua. Os trajes são a afirmação da identidade. Veludos e cetins são bordados com fios de ouro, um desafio visual à pobreza imposta. Adornos elaborados e trajes que arrastam dignidade afirmam a força de uma tradição que a história oficial tentou negar. Em grupos como o de Porto de Pedras, as baianas são tradicionalmente homens travestidos, um elemento de subversão e brincadeira. Mestres e brincantes, guardiões da memória. O mestre de Cambindas é o coração vivo da tradição. Em seu corpo reside a memória ancestral. Ele conhece os ritmos, os cantos e as coreografias. Sua autoridade é conquistada pelo respeito e pela sabedoria. A formação dos novos brincantes acontece no calor da prática, uma transfusão de saber de geração em geração. Os brincantes não são atores, são o corpo coletivo que materializa a tradição. O esplendor visual do folguedo nasce das mãos dos artesãos, que transformam tecidos simples em mantos suntuosos e arame em coroas de poder. A calunga, boneca de pano ou madeira, é o objeto ritual mais importante, pois nos lembra, todos os dias, que viver é sustentar o que nos antecede, nos atravessa e não nos pertence. Raízes resilientes. A tradição das cambindas em Alagoas é mantida viva por pessoas e instituições que dedicam a vida à sua preservação. O grupo mais tradicional é o da família de Dona Quiquina, em Porto de Pedras, continuado por seu filho, seu Berto, Berto da Quiquina, e hoje liderado pelo neto, Mestre Nor, José Claudionor Bento de Moura, reconhecido como Patrimônio Vivo de Alagoas. A atuação de mestres como Mestra Terezinha, que se destacou pela liderança feminina, e a transmissão oral em comunidades como o litoral norte de Alagoas, são a prova de que a tradição resiste e se renova. Comunidades sofrem golpes silenciosos da modernidade. As cambindas são um espaço poderoso de afirmação da identidade afro-alagoana. Ao celebrar sua tradição, a comunidade negra reafirma sua dignidade e desafia as estruturas de poder. Mas esta manifestação está sob ataque. Usurpadores invisíveis tramam contra a tradição. De forma concreta, o desinteresse juvenil funciona como um fator de risco, convencendo os jovens a abandonarem o folguedo por entretenimentos digitais. A escassez financeira age como um bloqueio econômico que esvazia os recursos do grupo. O preconceito persistente questiona a legitimidade da cultura negra. E a falta de apoio institucional dificulta a proteção dessa memória. Os mestres envelhecem em suas comunidades, vendo os jovens trocarem seus trajes tradicionais por roupas comuns. O custo dessa existência, que a calunga ensina, é a responsabilidade contínua de não permitir o apagamento. Tradições sobreviventes preparam sucessões para o futuro. Mapear os grupos ativos das cambindas é um desafio. Alguns grupos persistem, focos de resistência em um território ocupado.
Sua presença em eventos culturais atesta uma resiliência teimosa, mas são menos numerosos que outros folguedos. O futuro desta tradição depende de ações urgentes. Documentar os saberes antes que os velhos mestres se calem, criar oficinas para formar novos brincantes, estabelecer um apoio financeiro regular. As raízes das cambindas são profundas, mas precisam ser regadas com o sangue novo da juventude e com o ouro do reconhecimento. A sua preservação é a garantia de que, mesmo em terras distantes, a força da memória e da cultura afro-alagoana continue a pulsar. Pense nisso. As cambindas ensinam como existir sem pedir permissão. A calunga ensina o custo dessa existência. Juntas, elas não contam uma história de vitória, mas sim uma história de responsabilidade contínua. Como podemos garantir que o custo dessa existência seja compartilhado por toda a sociedade e não apenas pelos guardiões da memória? Mané do Rosário, o enigma que dança em Poxim. A ordem se desfaz, a lógica se esconde. Das brumas de um povoado no litoral sul, emergem figuras que não pertencem a este mundo, nem a nenhum outro. Rostos grotescos, forjados entre véus e pesadelos, quebram a monotonia do dia com o riso e o susto. Eles não seguem um rei, nem obedecem a um mestre. São a anarquia poética em movimento, o caos que questiona a normalidade. O som agudo dos pífanos é o seu arauto, uma melodia que anuncia a chegada do imprevisto. É um enigma que caminha, um segredo que dança, uma pergunta que se recusa a ser respondida. Névoas do tempo ocultam origens do enigma. Tentar mapear a origem do Mané do Rosário é como caçar um fantasma. Suas raízes não estão em arquivos, mas na névoa da memória popular de Poxim. A lenda mais difundida, sua mitologia oficial, remonta a 1762, durante a construção da igreja de São José. Naquele ano, 2 mascarados misteriosos teriam aparecido dançando na porta da igreja. O fenômeno se repetiu por 4 anos e depois, tão misteriosamente quanto surgiram, desapareceram. A comunidade então decidiu recriar a brincadeira, atribuindo-a a um morador chamado Manuel do Rosário. As influências podem ser diversas. A tradição do uso de máscaras em festividades é ancestral. No Nordeste, figuras como os caretas e os papangos desempenham papéis de inversão social. É possível que o Mané tenha bebido dessas fontes, ou talvez de rituais de origem afro-indígena. Este ser se define pela sua singularidade, um brinquedo que se materializa na performance coletiva, onde os brincantes, ao cobrirem o rosto, ganham a licença para subverter a ordem. Véus ancestrais revelam identidades ocultas nas penumbras. O véu é o verdadeiro portal. Não é um adereço. É a fronteira entre o homem e o monstro. A trama do pano de prata ou fronha confere a cada brincante um rosto indizível. Os trajes, em contraste, são simples e improvisados, reforçando o caráter subversivo. Roupas velhas, remendadas ou usadas do avesso. Alguns relatos descrevem trajes femininos, com as brincantes cobrindo o rosto com uma renda, usando chapéus e chocalhos. A performance é marcada pela espontaneidade. Os manés se movem de forma errática, com gestos exagerados, correndo atrás das crianças, abordando os transeuntes. A melodia que embala este ser misterioso é executada por uma banda de pífanos com tambor, bumbo, pratos e caixa. As flautas de taboca entoam melodias agudas e penetrantes. Para as danças, a zabumba toca o ritmo conhecido como baiano. A dança do mané é improvisada, sem coreografia fixa, permitindo uma criatividade caótica. Você sabia? O véu do Mané do Rosário é mais que um disfarce.
é uma licença para o caos. O anonimato total, sagrado na tradição, concede ao brincante a liberdade de subverter a ordem, criticar costumes e até mesmo assustar sem o risco de represálias. Essa característica única não apenas cria o clima de mistério em Pochim, mas transforma o folguedo em uma poderosa celebração da liberdade coletiva e da anarquia poética no imaginário alagoano. Guardiões silenciosos sussurram segredos entre gerações. Este saber não é ensinado, é sussurrado. Os mestres do Mané do Rosário não são professores, são conspiradores, guardiões de um segredo. A liderança é discreta, um fardo passado na penumbra. O conhecimento sobre a confecção das máscaras passa entre poucos iniciados. O brincante, ao vestir a máscara, transforma-se. Ele não é um ator, mas o hospedeiro temporário de uma entidade lúdica e provocadora. O artesanato focado no véu que esconde a face do brincante é a expressão material do folguedo. Véus da modernidade ameaçam dissipar sombras sagradas. O Mané do Rosário exerce um impacto profundo em Pochim. Ele é um espelho comunitário, um espaço para tensões e valores. Ao surgir com o rosto coberto, quebra a rotina e instaura um tempo festivo, onde as regras sociais são suspensas. Suas brincadeiras funcionam como uma crítica social velada. Contudo, este corpo de sombra trava uma guerra desigual. Seu inimigo é a própria luz. A modernidade, com seus 1000 olhos de vidro, câmeras, smartphones, é um exército de inquisidores que busca arrancar a máscara do mistério. Redes sociais são tribunais que expõem identidades secretas. A perda do anonimato e a superexposição ameaçam a essência do folguedo. Silhuetas persistentes emergem das névoas do esquecimento. A vitalidade do Mané do Rosário manifesta-se em sua persistência teimosa. Enquanto houver brincantes dispostos a vestir a máscara, o folguedo permanecerá vivo. Suas aparições esporádicas em festividades locais mantêm a tradição presente. Sua natureza misteriosa pode ser um fator de resiliência. Raízes resilientes. Com uma notável inovação pedagógica, a Escola Municipal Dr. Pompeu Sarmento, em Maceió, transformou em 2021 a sala de aula, utilizando os saberes do Mané do Rosário como instrumento de ensino. Os educadores viram que a tradição era um veículo para debater pertencimento e identidade. O conceito de oralitura foi aplicado, tratando as narrativas orais como literatura viva que conecta os estudantes às suas raízes. O futuro deste ser de sombra e riso exige um olhar sensível. Mais que fomento, necessita de ações de valorização da memória local. O reconhecimento oficial como patrimônio pode fortalecer suas raízes e garantir que o mistério de Pochim continue a intrigar as futuras gerações. Pense nisso. Num mundo obcecado em desvendar todos os segredos, qual o valor de uma tradição cuja única e verdadeira essência é, precisamente, o mistério que se recusa a ser revelado? Baianas. O axé que gira e reina. A névoa do mistério que encobria Pochim se dissipa, mas não para dar lugar à luz comum. O silêncio do enigma é quebrado, não por um susto, mas pelo som profundo de um tambor sagrado. As máscaras caem para revelar uma força ainda mais antiga. O poder matriarcal, que gira, cura e reina. O incenso sobe em espirais, purificando o ar para a chegada de um novo corpo de batalha. Na praça, mulheres se reúnem em círculo, e no centro dele, a mais velha levanta os braços. O atabaque responde. As saias rodadas ganham vida, girando como galáxias de tecido e fé. No coração de Alagoas, este é o corpo coletivo das baianas. Um altar em movimento onde a liderança, a herança africana e a celebração da vida se entrelaçam.
Altares ancestrais abençoam diásporas femininas atlânticas. Altares ancestrais abençoam diásporas femininas atlânticas. As raízes do folguedo das baianas mergulham na diáspora africana. A figura da baiana, com seus trajes icônicos, tornou-se um símbolo da identidade negra, carregando a herança estética e espiritual de diferentes povos. Embora o folguedo, como corpo organizado, possa ser recente, sua alma é ancestral, nutrida por práticas que sobreviveram a séculos de silenciamento. Sua origem simbólica celebra a liderança feminina, evocando a figura da matriarca, da sacerdotisa, da mulher guardiã dos saberes. No contexto da escravidão, foram elas as principais guardiãs das tradições. Foi em suas mãos que a chama do axé permaneceu acesa. Em Alagoas, essa herança floresceu com contornos próprios. Cada grupo partilha de um mesmo útero, o protagonismo feminino e a valorização de uma estética que é, em si, uma declaração de poder. Este corpo não tem enredo fixo. Sua estrutura é o próprio ritual. Tambores sagrados irradiam energias dos orixás femininos. A música é o coração pulsante das baianas. A percussão, com tambores como atabaques, agogôs, chequerês e ganzais, cria uma polirritmia rica e envolvente. O canto responsorial define a cerimônia. A mestra lança os versos e o coro de baianas responde com refrões que são, ao mesmo tempo, mantra e brado de guerra. As letras louvam as entidades da religiosidade afro-brasileira, exaltam a beleza e a força da mulher negra. A dança é a expressão corporal desta alma coletiva. Realizada em roda ou em cortejo, é marcada pela elegância e pela força. O rodopiar das saias amplas e coloridas é um dos elementos mais visualmente impactantes. Os passos incluem meneios de quadril, giros e movimentos de braços que parecem saudar e abençoar o mundo. Essa dança é carregada de simbolismo, representando a conexão com a terra, a celebração da fertilidade e a manifestação do axé, a energia vital que tudo move. Mestras sacerdotisas consagram círculos de sabedoria ancestral. A mestra baiana é o epicentro deste universo, a guardiã da tradição e a líder espiritual. Sua autoridade emana da experiência, sabedoria e carisma. Ela conhece os cantos, as danças, os rituais. Sua presença imponente, com seus trajes elaborados e sua performance carregada de axé, inspira e emociona, personificando a força da ancestralidade feminina. Raízes resilientes. Em agosto de 2023, Maria Bethânia dos Santos Leite, mestra das baianas praieiras de Coruripe, foi reconhecida como Patrimônio Vivo de Alagoas, herdeira cultural da mestra Maria Padeiro. Maria Bethânia começou nas baianas ainda criança e é mestra do folguedo há 25 anos. Quando essa conquista chegou, fiquei muito emocionada, porque foi uma conquista de todos nós e da minha saudosa mãe, declarou. As demais integrantes, as baianas, formam o corpo coletivo. Não há hierarquias rígidas, mas uma participação harmoniosa que celebra a identidade compartilhada. Os trajes suntuosos, com saias longas, blusas de renda e turbantes, são obras de arte popular. Os adereços, como colares e balangandãs, são símbolos de proteção confeccionados com o saber ancestral das artesãs da comunidade. Círculos femininos sofrem quebra do axé ancestral. Este corpo sagrado,
O Folguedo das Baianas é uma fortaleza de identidade afro-alagoana. Ele celebra a herança africana e combate o racismo. Mas energias negativas ameaçam este círculo de poder. A invisibilidade social funciona como um bloqueio energético que impede o reconhecimento. O preconceito age como uma interferência espiritual que desequilibra o círculo. De forma direta, o desinteresse juvenil é como uma interrupção das oferendas, deixando os altares sem cuidado e as preces sem continuidade. As mestras envelhecem em seus terreiros silenciosos, vendo as jovens sacerdotisas abandonarem seus postos. A transmissão oral compete com os ruídos da modernidade. E a falta de recursos é como a ausência de materiais para os rituais. É uma batalha silenciosa para manter o axé fluindo. Você sabia? As mulheres têm conquistado cada vez mais espaço como líderes de folguedos em Alagoas. Figuras como Maura da Baiana, Lourdes do Bumba Meu Boi, Lucimar da Chegança e Iraci do Guerreiro representam esta força. Em 2020, a jornalista Viviane Lima dedicou seu TCC na UFAL a estas mestras, destacando suas lutas. Elas carregam e resguardam tradições, afirmou a pesquisadora. Oferendas comunitárias renovam proteção das tradições sagradas. Apesar dos ataques, as baianas seguem vivas, teimosas em sua fé. Grupos ativos participam de festividades por todo o estado e as mestras garantem a transmissão do saber com amor. O reconhecimento crescente da cultura afro-brasileira cria um ambiente mais favorável à sua valorização. O futuro, no entanto, depende de um esforço conjunto. É preciso apoiar as comunidades detentoras da tradição, oferecendo condições para que continuem suas práticas com dignidade. A preservação deste folguedo passa pela valorização de suas mestras e pelo incentivo à participação das jovens. As baianas são um altar vivo, um espaço sagrado onde a tradição e a espiritualidade se renovam. Enquanto houver mestras dispostas a ensinar e mulheres dispostas a girar suas saias, o axé continuará a proteger e a inspirar Alagoas. Pense nisso. Quando a roda sagrada, que gera axé, se apresenta num palco para aplausos, a energia que vibra é para o orixá ou para o turista? Bumba Meu Boi, o coração que ressuscita da terra. Um mugido rasga o silêncio, não de dor, mas de um poder antigo que desperta. O couro bordado, a armadura cintilante de lantejoulas, brilha sob o luar cúmplice. É a figura imponente do boi, eixo de um drama que funde o sagrado e o profano, a tragédia e a comédia, a vida e a morte em um ciclo eterno. Entramos no terreiro sagrado do Bumba Meu Boi alagoano, um corpo mítico forjado na alma mestiça do Brasil. Aqui, a morte é apenas uma pausa na dança. A astúcia dos mortais desafia o poder dos donos do mundo. E a fé, com sua força invisível, ressuscita a própria terra. Matrizes ancestrais despertam o primeiro mugido sagrado. As raízes do Bumba Meu Boi são as próprias veias abertas do Brasil colonial. Um corpo mítico que nasceu no efervescente século XVIII, no chamado ciclo do gado. Nesse cenário, o boi assumia uma importância central, quase divina. Para o senhor de engenho, era símbolo do poder. Para o escravizado, a encarnação da força e da resistência. A lenda de Pai Francisco, o trabalhador fiel que se torna ladrão por amor, e de sua esposa, Mãe Catirina, cujo desejo grávido move o mundo, é a escritura sagrada deste culto. O anseio de Catirina pela língua do boi mais belo não é um capricho.
é uma força da natureza que desafia a noção de propriedade. O ato de Francisco matando o boi é a transgressão que quebra a ordem. Mas o clímax dessa fé não é a punição, é o milagre. A ressurreição do boi, operada por pajés e curandeiros, é o triunfo da vida sobre a morte. As influências que moldaram este gigante são tão diversas quanto o Brasil. A Europa lhe deu a estrutura do alto. Os povos indígenas lhe deram a alma da terra, a pagelança, e a África lhe deu o sangue, o ritmo, a pulsação dos tambores. Você sabia? O Bumba Meu Boi é uma das manifestações mais ricas do Brasil, mas cada estado a transforma. No Maranhão, é Bumba Meu Boi, reconhecido pela Unesco. No Amazonas, vira Boi Bumbá, com espetáculos gigantes. No Ceará, é Boi Surubi. E no Espírito Santo, Bumbá de Reis. Em Alagoas, destaca-se pela inventividade anual dos temas e pela coreografia do vaqueiro. Zabumbas rituais celebram duelos entre vaqueiros lendários. A bateria é o coração do boi, um motor de zabumbas, surdos, caixas e taróis. Essa base sonora, em Alagoas, é moldada anualmente para se alinhar ao tema escolhido, conferindo ao folguedo uma identidade em constante mutação. A música, com suas entoadas compostas para cada ciclo, conta histórias, louva santos ou tece críticas sociais. A dança é um corpo em êxtase, combinando espontaneidade e disciplina. Os movimentos são vibrantes, elétricos, marcados por giros e saltos. A interação entre o boi e o vaqueiro é o clímax cinético, um verdadeiro duelo coreográfico que simboliza o conflito central da narrativa. Um embate simbólico que mescla elegância, força e ancestralidade, e que em Alagoas se tornou um dos principais critérios de avaliação nos festivais. Vaqueiros eternos conduzem manadas de memórias vivas. O boi é o epicentro simbólico, a criatura mítica que representa o ciclo da vida. Em Alagoas, o boi e o vaqueiro são frequentemente os protagonistas. Os mestres são os líderes carismáticos, mas a crise na sucessão, acentuada após a morte de Mestre Vevel, é uma ferida aberta na tradição. O elenco coadjuvante varia, mas figuras como Pai Francisco e Mãe Catirina são o motor humano da trama. O fazendeiro encarna a autoridade, enquanto os caboclos ou cazumbás trazem a força da terra. Mateus e Bastião são os demônios do riso, e a trindade da cura, o doutor, o padre e o pajé, representa a batalha entre os diferentes saberes, onde a ciência e a religião se mostram impotentes diante do poder ancestral que ressuscita o boi. Artesãos sagrados bordam mantos de ressurreição. A arte que veste o boi é uma síntese extraordinária de técnicas artesanais. Bordados elaborados, cores vibrantes e texturas ricas transformam cada manto em uma obra de arte. Mestres artesãos, como bordadeiras e aderecistas, aplicam conhecimentos transmitidos por gerações. Um boi completo pode chegar a pesar até 100 quilos. Um fardo de fé e beleza que transforma a performance em um desafio físico hercúleo. A diversidade de materiais revela o saber fazer alagoano. Lantejoulas, pedrarias, canutilhos e fitas são orquestrados em desenhos que podem remeter ao tema anual ou a símbolos tradicionais. O financiamento desse artesanato, contudo, é um desafio constante, uma batalha para transformar a escassez em esplendor. Raízes resilientes. Enquanto o Maranhão investe pesado em seus bois, com grandes festivais e editais robustos, Alagoas segue com orçamentos modestos. No Maranhão, um só festival pode receber mais de 5 milhões de reais em fomento, enquanto em Alagoas, mesmo com leis de incentivo, o apoio financeiro é bem menor. Essa diferença impacta diretamente a estrutura dos bois, que aqui são feitos com uma criatividade que nasce da necessidade, mostrando que a festa nunca deixa de pulsar. Currais comunitários sofrem ataques de pragas competitivas. O Bumba Meu Boi
É um espelho da alma alagoana e um grito de resistência. Ele celebra a pluralidade étnica e dá voz às camadas populares, funcionando como um ato de desafio contra a marginalização. Entretanto, pragas devastadoras atacam esses currais culturais. A competição exacerbada nos festivais é uma doença contagiosa que infecta a convivência pacífica. Na prática, isso significa que grupos que antes se apoiavam passam a se enxergar apenas como adversários, enfraquecendo o senso de comunidade que é a base da tradição. A espetacularização desenfreada age como uma seca que resseca as pastagens da tradição, acelerando ritmos e superficializando rituais. A morte de Mestre Vevel em 2015 e a ausência de novos mestres na lista de patrimônio vivo evidenciam essa crise na transmissão dos saberes. Manadas sobreviventes preparam próximos ciclos de renovação. Apesar dos ataques, o boi resiste. Grupos ativos se mantêm em campo, e a oficialização do Festival Bumba Meu Boi no calendário estadual em 2024 é um sinal de reconhecimento. A Liga dos Grupos de Bumba Meu Boi de Maceió atua como uma trincheira de organização. A vitalidade do folguedo é um testemunho de resiliência, mas sua preservação exige um compromisso contínuo. O futuro do Bumba Meu Boi alagoano depende da restauração de seu espírito coletivo. É preciso equilibrar o brilho do espetáculo com a profundidade das raízes. Enquanto houver mestres dispostos a ensinar e comunidades dispostas a celebrar a vida, o boi continuará a ressuscitar. Suas raízes profundas garantirão que esta festa continue sendo um farol que ilumina o coração pulsante da identidade alagoana. Pense nisso. Quando a disputa por um troféu se torna mais importante que a ressurreição do boi e o grito de campeão abafa o canto da comunidade, o que exatamente está sendo celebrado no terreiro? A cultura ou a sua própria ruína? Coco alagoano. A terra que pulsa sob os pés. O chão volta a falar. A terra batida, que já foi palco de batalhas e altares, agora se torna um instrumento. O som que se ouve não vem do couro esticado de um tambor, mas da sola dos pés que a golpeiam com a sabedoria ancestral. Esta é a pulsação de Palmares, o eco do trabalho que virou festa, a resistência que virou poesia. O coqueiro lança seus versos como um general lança suas tropas, e o coro responde em um brado uníssono. A roda se forma, e nela a comunidade se reencontra, celebra e desafia. Este é o som primordial da resistência, um corpo moldado no barro, endurecido no sol e que se recusa a esquecer como se pisa forte. Mãos ancestrais moldam barro da resistência quilombola. As raízes do coco alagoano são profundas, mergulhando no solo da resistência. Sua alma foi moldada no barro primordial de Palmares, pela canção dos pés descalços. Ali, entre a luta pela liberdade, surgiram as primeiras sementes deste corpo, uma forma de celebração e manutenção dos laços comunitários. A tradição oral, preservada por mestres como Verdelinho, 1945 até 2010, aponta para a relação visceral entre o coco e o trabalho. Ele documentou que, durante as tapagens de casas de pau a pique, a dança era uma competição de resistência. É crucial distinguir o coco alagoano, um vasto universo, de sua manifestação mais conhecida, o coco de roda. Este último é sua personificação em movimento. As raízes do coco são um sincretismo entre influências indígenas, africanas e europeias. Em Alagoas, o coco de roda se desdobra em estilos diversos, com formas como o coco de visita. A riqueza maior reside nos seus trupés, os sapateados que são a assinatura deste corpo. Um vocabulário que já teve 30 palavras e hoje luta para não ser esquecido.
Você sabia? O vocabulário percussivo do tropé alagoano tem nomes que são pura poesia do movimento, derivados do tropel, o trote de cavalo. Os passos mais antigos e complexos incluem o cavalo manco, o 7,5 e o chipapá. Cada nome é uma memória sonora da criatividade corporal, que transformava o trabalho de pisar o barro em uma competição de resistência e arte. Pés descalços sedimentam alicerces da tradição comunitária. A música do coco é marcada pela simplicidade instrumental e pela força da percussão. Tradicionalmente, o som era criado pelo bater de mãos e pés. Posteriormente, foram introduzidos instrumentos como a bizunga, o ganzá e o pandeiro. O canto, em chamada e resposta, é uma celebração da poesia popular, com letras que espelham a vida. A capacidade de improvisar versos é a marca dos grandes mestres coqueiros. A dança é a alma visível do coco de roda. A roda simboliza a união e o tropé, o sapateado vigoroso, marca o compasso, o chão batido, que antes respondia à sabedoria de dezenas de variações de passos, hoje ecoa a urgência de poucos. Como aponta Demétrios Paulino, dançarino do coco Chique-Chique, muitos grupos hoje usam fragmentos desses tropés sem o conhecimento de sua origem. Uma amnésia corporal que ameaça a alma da dança. A visualidade tradicional também se vê desafiada pela criação de figurinos elaborados para os concursos. Construtores populares edificam casas de memória viva. Os mestres do coco, como Mestre Verdelinho e Mestre Jurandir Bozo, são os guardiões da memória, os arquitetos da tradição. A transmissão do saber ocorre de forma oral e corporal. A roda é o canteiro de obras onde se aprende a arte de improvisar, os segredos dos tropés. Diferente de outros folguedos, o coco não se estrutura em um enredo fixo. Sua força está na celebração do momento. O mestre coqueiro é o condutor. Os brincantes são a alma coletiva. A preservação desse universo depende da dedicação desses construtores populares. Fundações culturais sofrem rachaduras da modernização acelerada. O coco exerce um impacto cultural profundo, unindo a comunidade. Mas estas fundações hoje sofrem rachaduras. Como construções antigas que cedem, as bases do coco enfrentam abalos estruturais pela pressão da espetacularização e da competição. A rivalidade exacerbada abala as estruturas comunitárias. Estudos revelam que dos 30 tropés tradicionais, apenas uma fração resiste nos festivais, uma perda de 75% do vocabulário que sustentava este corpo. As ferramentas tradicionais são deixadas de lado por métodos mais rápidos, mas menos duradouros. O paradoxo é evidente. A competição, que deveria estimular, esvazia o significado cultural. A busca por figurinos luxuosos afasta o folguedo de suas raízes simples. Terreiros preparados fundamentam construções do amanhã. Apesar das fissuras, o coco alagoano segue vivo. A lei estadual que o reconheceu como patrimônio cultural imaterial em 2018 é um marco. Mas a preservação é um compromisso ativo. O trabalho de mestres como Jurandir Bozo, que se dedica a registrar e ensinar os tropés, e de iniciativas como o Coco de Roda Batuque Atalaia, de Felipe Cauê, são trincheiras nesta batalha. Raízes resilientes. Em uma corrida contra o esquecimento, o trabalho de documentação de Mestre Jurandir Bozo conseguiu identificar e registrar 12 passos característicos dos tropés tradicionais. Um resgate vital para a memória do coco. Em paralelo, projetos como o Coco de Roda Batuque Atalaia, idealizado por Felipe Cauê,
Atuam na linha de frente buscando estruturar os grupos com apoio material para ensaios e apresentações, garantindo que a base da tradição se mantenha firme. A luta é para que o coco não se transforme em uma arena onde a cultura se esvai em busca de um troféu. É preciso resgatar o sentido primeiro, a celebração que une, a arte que liberta. E enquanto houver mestres dispostos a ensinar e brincantes dispostos a manter a roda girando, o coco permanecerá vivo, um corpo que se recusa a esquecer como se dança. Pense nisso. O que vale mais em um festival? O troféu no fim da noite? Ou a tradição preservada? Se vencer exige acelerar ritmos até os brincantes passarem mal e cortar passos para caber no tempo da disputa, o que está sendo premiado? A cultura viva ou um espetáculo adaptado? Quando a identidade do coco alagoano mora nos pés que conversam com a terra, cada passo carrega saber. Vale ganhar perdendo isso? Raízes resilientes e o amanhã que se anuncia. O cheiro de pólvora ainda paira no ar. Os tambores ecoam. Na casa da mestra, mulheres guardam os estandartes e as armaduras bordadas. Lá fora, crianças com os olhos assombrados pela glória que testemunharam, imitam os passos de guerra. Um menino pega 2 gravetos e fere o ar no ritmo que ouve. Uma menina gira, e em seu rodopio, a alma de uma rainha antiga desperta por um instante. É assim que as raízes se recusam a morrer. Na simplicidade de um eco, na beleza teimosa que se repete e se renova. Através de 10 universos, esta jornada nos arrastou por territórios onde cada folguedo, cada corpo vivo, falou em sua própria língua de dor e de glória. A voz celestial do pastoril, o brado épico do guerreiro, os sussurros oceânicos dos folguedos náuticos, as pulsações míticas do Bumba Meu Boi, o grito insurgente do quilombo, a voz majestosa das cambindas, o canto rural do samba de matuto, a prece protetora das baianas, o enigma sussurrado do mané do rosário e o som telúrico do coco alagoano. Cada um revelou-se uma tecnologia social sofisticada, capaz de curar feridas coletivas e forjar identidades. Mas esta campanha também nos revelou as veias abertas. Vimos mestres, generais de exércitos que desertam, envelhecerem em solidão. Vimos jovens, seduzidos pelas luzes de uma guerra virtual, abandonarem os postos em batalhas que exigem a alma. Vimos comunidades assistirem, de coração partido, suas expressões serem desfiguradas em nome de uma modernidade que empobrece. A espetacularização, esta praga que transforma a celebração em disputa, revelou-se um inimigo traiçoeiro, um veneno que se disfarça de remédio. Vimos como a rivalidade pode fragmentar comunidades. É um paradoxo doloroso que precisa ser enfrentado. A sustentabilidade financeira testa diariamente a resiliência dos grupos. Trajes que custam meses de salário, instrumentos que se deterioram, espaços de ensaio engolidos pela especulação. Épica é a luta, travada muitas vezes com recursos próprios e com a teimosia heróica de quem ama. No entanto, mesmo no meio da batalha, sementes de esperança brotam. Escolas que abrem suas portas para os mestres. Jovens que, contra todas as probabilidades, escolhem carregar o fardo da tradição. Tecnologias que, usadas como armas, conectam os sobreviventes. Preservar estes corpos vivos transcende o ato de congelar o passado. É um compromisso com a vida. É entender que estas manifestações são bibliotecas vivas, universidades populares, hospitais de cura comunitária. Precisamos de políticas culturais que sejam mais que esmolas, que reconheçam os mestres como os tesouros humanos que são. Precisamos de espaços onde as tradições possam florescer, sem a pressão do mercado. Precisamos de programas educacionais que preparem novas gerações para recriar.
Tudo isso será impossível se não cultivarmos uma relação de amor e respeito com nossas raízes. Se não compreendermos que preservar não significa cristalizar, mas permitir que a vida continue fluindo. As manifestações de Alagoas nos convocam para uma dança maior, a da responsabilidade, a sermos mais que espectadores, a nos tornarmos participantes ativos na construção de um futuro onde tradição e inovação possam dançar juntas. Aqui termina esta crônica, mas a guerra continua todos os dias nas ruas de Alagoas, nas rodas que ainda giram, nos ensaios que ainda ecoam, nos terreiros onde mãos ainda moldam o barro da resistência. Em nossas mãos, em suas mãos, está o futuro desta batalha. As raízes resistem e continuarão resistindo enquanto houver quem as regue com amor, as proteja com cuidado, as celebre com orgulho. O amanhã será aquilo que, juntos, decidirmos que deve ser. E uma só é nossa escolha. Que seja um amanhã onde as raízes permaneçam fortes, onde a beleza ancestral continue a encantar corações e a transformar vidas.